Muito boa noite a todos. O meu nome é Joana Almeida e, em nome da MSD, gostaria de agradecer à Escola de Pós-Graduação da ANF por proporcionar este momento e queria, obviamente, dar a todos as boas-vindas e agradecer a presença neste webinar dedicado ao cancro do pulmão, como pode o farmacêutico mudar a vida do doente. Como todos sabem, o cancro é uma das doenças mais relevantes do século XXI, com um profundo impacto na sociedade e na vida das pessoas, e é sem dúvida uma das principais causas de mortalidade e de morbilidade em todo o mundo. E é por esta razão que a MSD, enquanto empresa farmacêutica focada na ciência, tem investido significativamente para desenvolver medicamentos oncológicos inovadores. O cancro do pulmão é o tipo de tumor mais diagnosticado mundialmente, sendo responsável por mais de 10% dos novos casos de cancro diagnosticados a nível mundial, e a nível nacional é um dos mais prevalentes em Portugal, com mais de 5.000 novos casos por ano e com a maior taxa de mortalidade. Felizmente, a sobrevivência dos doentes com cancro do pulmão tem aumentado e, inclusivamente, hoje podemos até observar que, ao final de 5 anos, a sobrevida destes doentes pode ser muito superior. E isso deve-se não só ao progresso científico, mas também à organização dos serviços e dos profissionais de saúde. Mas ainda assim, a área do cancro do pulmão continua a exigir uma resposta multidisciplinar, baseada no conhecimento e na evidência científica. E o farmacêutico comunitário, devido à proximidade clara que tem com o doente, desempenha certamente um papel muito importante, não só na prevenção primária, mas também na detecção precoce dos sinais e sintomas e na referenciação do doente para os cuidados médicos. Para nos falar sobre a patologia e sobre o impacto positivo que o farmacêutico comunitário pode ter na vida das pessoas com cancro do pulmão, tenho o privilégio de ter comigo hoje o Dr. Fernando Barata, especialista de renome na área do cancro do pulmão. O Dr. Fernando Barata é pneumologista no Centro Hospitalar Universitário de Coimbra e diretor do Departamento de Oncologia desse mesmo Centro Hospitalar, e é também presidente do Departamento de Oncologia, presidente do Colégio de Pneumologia da Ordem dos Médicos. Dr. Fernando Barata, não sei se pode ligar a câmara para o vermos. Eu tomo desde já a liberdade de agradecer todo o seu trabalho e dedicação e dizer que é uma honra ouvir o que tem para nos dizer hoje e, portanto, passo-lhe desde já a palavra. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Joana. É um gosto estar aqui convosco. Também agradecer à Escola da Pós-Graduação da Associação Nacional de Farmácias e desta parceria, notável parceria com a MSD. É com muito gosto que estou aqui e vamos conversar um pouco ao longo de algum tempo sobre o cancro do pulmão e um pouco aquilo que o farmacêutico, de alguma forma, também pode ajudar. Penso que estão todos a ver, verdade? Conseguimos ver bem o seu ecrã, sim. Ótimo, então. Pronto, a questão e o desafio que me foi lançado foi como pode o farmacêutico mudar a vida do doente. Como a doutora Joana já disse, o cancro do pulmão é um dos cancros mais prevalentes a nível mundial e de um slide que mostra os 4 continentes, podemos ver claramente que em todos eles, quer no homem, quer na mulher, o cancro do pulmão tem uma incidência entre as patologias oncológicas, sempre em segundo, terceiro ou quarto lugar. Aqui, também ainda a nível mundial, podemos ver que quando comparamos os homens com as mulheres, vemos que no homem o cancro do pulmão é o terceiro em termos de incidência, depois da próstata, do colo retal, surge o cancro do pulmão e nas mulheres ele surge em quarto lugar, depois também da mama, do colo retal, da tiroide, surge o cancro do pulmão. Em termos de incidência e mortalidade, e reforçando aquilo que a doutora Joana já tinha dito, de facto, em termos de incidência, ele ocupa a nível mundial o quarto lugar, depois da mama, próstata e colo retal, mas é o principal responsável pela morte nas doenças oncológicas.
Os últimos anos têm sido caracterizados por importantes avanços, como vamos ver. Ainda de Portugal, podemos ver, com base no Registro Oncológico Nacional de 2018, que dos casos registados, que aqui em Portugal, o cancro do pulmão no sexo masculino está em segundo lugar, depois do cancro da próstata, e que no sexo feminino em quarto lugar, depois da mama, cólon e tireoide. De 2020 trago-vos esses números. Portugal terá mais de 10 milhões de habitantes. Nós diagnosticamos em Portugal mais de 60 mil novos casos de doenças oncológicas. Por ano morrem em Portugal por doença oncológica mais de 30 mil pessoas. E em termos de cancro do pulmão, o cancro do pulmão é, por si, responsável por mais de 3.900 novos casos de cancro no homem em Portugal e por mais de 1.400 novos casos na mulher. E é, claramente, o principal responsável pelos anos de vida perdida e pelos anos de vida com incapacidade. É, de facto, um cancro que condiciona, pela sua forma de evolução, efeitos nefastos em termos de qualidade de vida para os nossos doentes. É fundamental, e a minha primeira palavra para todos vós vai no sentido de todos nós podermos prevenir o cancro do pulmão. Sabemos que o tabaco é o principal fator de risco para o cancro do pulmão, que entre 85% a 95% dos casos são detectados em fumadores. Existem claramente outros fatores, mas o tabaco é definitivamente o principal fator de risco. Outros fatores são uma morte em cada 10 está intimamente relacionada com uma exposição laboral. Amianto e mesmo o radão, é um gás invisível, muito presente de forma natural em certos tipos de solos, poderão ser outros fatores de risco para o cancro do pulmão. Todos nós sabemos, todos vocês sabem, que determinados fatores genéticos, nomeadamente mudanças hereditárias no cromossoma 6, no ADN do cromossoma 6, podem estar associados, de facto, a um maior risco de cancro do pulmão. E daí que irmãos e até filhos de pessoas que sofreram de cancro do pulmão possam ter também um risco discretamente mais elevado de sofrer da mesma doença. Como em todos os cancros, o envelhecimento é um fator de risco. O cancro do pulmão é um cancro de uma idade tardia, a idade mediana é de 72 anos do cancro do pulmão em Portugal, mas importante sublinhar e partilhar convosco que a incidência em adultos jovens está a aumentar. Poluição ambiental são ainda outros fatores. Fumo do tabaco ainda, reforçar só um bocadinho mais, partilhem comigo. Tem mais de 7.000 substâncias, 250 delas comprovadamente tóxicas e carcinogénicas. Aqui temos alguma dessas substâncias, quer da fase gasosa do fumo do tabaco, quer da fase de partículas. E o que é que hoje sabemos? Que determinadas substâncias, como o monóxido de carbono da fase gasosa ou determinados compostos orgânicos voláteis, são responsáveis, o monóxido, por doenças cardiovasculares e compostos orgânicos por doenças respiratórias. Já o condensado, por exemplo, da fase de partículas, onde estão os hidrocarbonetos aromáticos policíclicos, determinados iões radicais livres, são os principais responsáveis pelas doenças neoplásicas. E queria aqui partilhar convosco uma coisa muito importante. Vale sempre a pena, em qualquer altura, deixar de fumar. O risco de cancro de pulmão diminui. É lógico que ele diminui pouco ou quase nada nos primeiros 5 anos após deixar de fumar,
O risco relativo nunca chega a ser igual ao do não fumador, mas há uma diminuição progressiva desse risco para a gênese do cancro do pulmão. Uma outra questão que muitas vezes conversamos é sobre o doente a quem diagnosticamos cancro e depois manter ou não os hábitos tabáquicos. E eu partilho convosco que permitir um comportamento que promove as neoplasias, conduz a um agravamento do emagrecimento da qualidade de vida, diminui a sobrevida, complica a cirurgia, a radioterapia, complica as terapêuticas que fazemos, enquanto estamos a tratar um doente com cancro, isto é claramente um contrassenso. Não esqueçam que o tabagismo é definitivamente um dos poucos fatores com influência prognóstica que está sob o controle direto do doente. Hoje, existem outras formas de fumar, nomeadamente o cigarro eletrónico, com temperaturas de vaporização que atingem mesmo os 350 graus, e que essa temperatura, do que já se sabe, é suficientemente elevada para induzir reações químicas e mudanças físicas que dão origem a tóxicos a substâncias potencialmente tóxicas. Entre elas, o formaldeído, o acetaldeído, a creolina, a acetona e outros. E que são substâncias citotóxicas, são substâncias irritantes, carcinogénicas, causadoras do cancro de pulmão. Há hoje outras formas muito sofisticadas de fumar, como ou mesmo o tabaco aquecido. Para muitos dessas formas de fumar, de facto, ainda temos alguma dificuldade em estabelecer uma relação tão evidente como temos entre o tabaco, entre o cigarro e o cancro de pulmão. Não esqueçam que foram necessárias mais de 5 décadas para estabelecer uma causalidade entre o fumo do tabaco e o cancro do pulmão, e por isso ainda as novas formas de consumo, ainda há coisas que nós precisamos de saber, mas elas também estarão na gênese de alterações que se irão desencadear depois a neoplasia do pulmão, o cancro do pulmão. Um dos assuntos que falamos muitas vezes, quando ouvimos aqueles números que a doutora Joana vos falou e que eu também vos mostrei no início, é sobre, então, porque não existe um método de rastreio ou existe já um método de rastreio para o cancro de pulmão. Primeiro, dizer-vos um pouco do que é um rastreio, ou o fundamento só do rastreio. É tentarmos aplicar um teste para uma detecção numa fase precoce e numa população aparentemente saudável, de forma a identificar indivíduos doentes sem sintomas. E destina-se fundamentalmente esse rastreio a melhorar a qualidade de vida e levar a uma redução da mortalidade. Todos vocês conhecem os rastreios no cancro da mama, no cancro do cólon, no cancro do colo do útero. Este é um gráfico muito interessante, um quadro muito interessante, porque, se vocês virem, mostra-vos que aqui em baixo, que quando conseguimos que o tumor se torne clinicamente detectável, ele já percorreu cerca de 4/5 da sua história natural. Isto é muito importante. E por isso temos que arranjar métodos que o venham encontrar numa fase mais precoce, que permitam uma intervenção com caráter claramente curativo e eficaz. Há cada vez mais uma necessidade de detecção precoce do cancro do pulmão. Isto foi tentado, claro, e foi tentado já desde o século passado, nomeadamente com exames da citologia da expectoração, tentar descobrir células
tumorais na expectoração e com o raio-x do tórax. Mas esses exames não conduziram a nada, não levaram a uma redução da mortalidade. Até que, já neste século, se começou a recorrer a esse grande estudo. É o maior estudo alguma vez feito a nível mundial, englobou mais de 53.400 indivíduos que, com de 55 a 74 anos, que tinham fumado mais de 30 unidades de maço ano. O que é uma unidade de maço ano? Corresponde a uma pessoa fumar durante um maço por dia durante um ano, e sendo fumador ou ex-fumador de menos de 15 anos, esses indivíduos foram submetidos a uma série de taques de baixa dose. E isso permitiu que em 2011 fosse publicado no New England este extraordinário artigo em que nos mostra que ataque de baixa dose é um bom meio de rastreio e que levou a uma redução de mais de 20% na mortalidade com a utilização deste método. E também na Europa, isto foi feito através desse estudo Nelson, fundamentalmente realizado na Bélgica e na Holanda, e que, com uma técnica um bocadinho diferente, com algum ajuste, nomeadamente, e por isso eu vos mostrei isso aqui, da questão dos volumes, porque nós às vezes olhamos para o tumor e medimos 2 diâmetros do tumor, mas o tumor é, de alguma forma, uma esfera, tem um volume importante, e, por exemplo, um aumento às vezes de diâmetro de 25% equivale claramente a um aumento de volume, como todos sabem, muito significativo. E isto foi tido em conta nesse estudo Nelson, que realizou também taques ao ano 1, 2, ao 4, ao 6,5 e com avaliação ao 10. E o que mostrou foi uma clara redução, não só ou seja, os tumores que foram detectados numa fase muito mais precoce, passível de uma terapêutica muito eficaz, como isto conduziu aqui a uma clara redução da mortalidade por cancro do pulmão, neste caso, da ordem dos 26%. Por isso, existe um método de rastreio para o cancro do pulmão. Agora, este método, até como vocês percebem aqui, implica toda uma logística e uma disponibilidade de recursos técnicos e humanos que não é fácil e tem que ser algo implementado a nível governamental, a nível nacional. Entretanto, estamos a tentar juntar ataque de baixa dose como método de rastreio, outras avaliações, como a avaliação citológica da expectoração, saber determinados componentes biomarcadores no ar isolado, no ar expirado, fazer estudos a nível também do epitélio e da via respiratória, e um dos mais promissores é conseguirmos, por modernas tecnologias de biópsias líquidas, detectar alterações a nível do DNA tumoral circulante que nos permita identificar o tumor numa fase precoce, passível de uma intervenção eficaz. Importante, muito importante. Vou entrar claramente na parte mais que eu gostaria muito de partilhar convosco e onde eu gostaria muito de pedir a vossa ajuda tão necessária, que é falar-vos dos sintomas e sinais do cancro do pulmão. Eles são um primeiro passo para o diagnóstico. Alguns de vocês pensarão que, por vezes, nós diagnosticamos doentes apenas no raio-x e que são assintomáticos. É verdade isso, mas também sabemos que muitas vezes decorre um longo tempo em que o doente manifesta sintomas e sinais e não recorre nem ao seu médico de medicina geral e familiar, nem à consulta de especialidade. E esses sinais e sintomas
resultam do crescimento do tumor a nível torácico, da sua disseminação um bocado dentro do tórax ou da sua mesmo disseminação já extra-torácica. A tosse é claramente o sintoma mais frequente. Eu sei que também o é de outras patologias respiratórias, mas é claramente um sinal mais frequente do cancro do pulmão. Em mais de 75% dos nossos doentes têm tosse, uma tosse persistente. Mais de 35% têm hemoptise ou mesmo expectoração com sangue. Contam-nos uma história de que ao longo da última semana, dos últimos 15 dias, tiveram expectoração reada de sangue. Outros contam mesmo de uma dispneia, um cansaço progressivo em mais de 60% dos doentes, uma dor torácica ou ainda outros chegam até vós ou até nós, já por rouquidão, dificuldade em deglutir, dor a nível do ombro. Por isso, há toda uma sintomatologia fundamentalmente a nível torácico, que, quando persiste, nos deve levar a pensar na possibilidade do doente, em especial se for um doente de risco com aquelas características que vos falei atrás, pensarmos na possibilidade que ele tenha um cancro do pulmão e temos que despistar. Porque quando o diagnóstico é feito através de lesões hepáticas ou de lesões cerebrais, isso, como vocês sabem, quer dizer que já houve uma disseminação das células tumorais do pulmão para outros locais do organismo e já estamos numa fase avançada, metastática, de abordagem mais complexa. Por isso, eu volto a dizer-vos e a sublinhar de novo que os sinais e sintomas são muito importantes para um diagnóstico precoce, para orientar alguém que vos procura no sentido de procurar depois o auxílio do seu médico de família ou do médico da especialidade para a avaliação imagiológica ou outra, aquela que for necessária. Porque o primeiro exame que fazemos, ainda depois da suspeita clínica, passa sempre por raio-x. E eu mostro-vos raio-x, só vos vou mostrar por curiosidade. Todos vocês já viram radiografia. Isso é uma radiografia do tórax, que tem no ilmo direito aqui um nódulo. Depois uma opacidade da parte superior também do pulmão direito, como podem ver. Aqui um nódulo sobreposto à artéria pulmonar esquerda, pulmão esquerdo. Este já uma situação mais complexa, em que existe aqui uma opacidade da base direita e depois nódulos dispersos de um lado e do outro do tórax, e neste a existência à esquerda daquela parte mais branca na base, que corresponde a um derrame pleural, estando por trás um tumor do pulmão. Depois do raio-x, muitos desses doentes fazem, e faz parte, fazer uma TAC, e apenas mostra aqui imagens como esta, por exemplo, em que se vê no pulmão direito um extenso tumor que se estende desde a parede torácica até à zona central, até à zona da artéria pulmonar e da veia cava, como podemos ver aqui, ou aqui um nódulo na parte superior do pulmão direito, ou aqui também já com derrame pleural. São apenas imagens para quebrar um bocado os textos que vos tenho estado a partilhar connosco. E também ainda de imagens vos vou mostrar a seguir, que para dizer que faça isso, o que nós fazemos é biopsar. E tentamos biopsar o local mais acessível, que ao mesmo tempo nos dê também já alguma indicação sobre a gravidade da situação. E o que fazemos é, quando existe um tumor periférico, habitualmente escolhemos uma biópsia transtorácica, através da parede torácica, habitualmente guiada por TAC,
E quando o tumor é mais central, como podemos ver aqui, isto é uma traqueia com esta formação brutal dentro dela, que não é mais do que um tumor do pulmão, que vai obstruir quase mais de 50% do lumen da traqueia. Ou aqui, estas formações mamilonatas que se estendem num bronco principal e que também vão condicionar já aqui uma obstrução séria desse bronco. Por isso, e é por biópsia dessas lesões que nós conseguimos o diagnóstico. É lógico que depois também podemos conseguir, se o doente nos apresenta, por exemplo, gânglios a nível supraclavicular, acima da clavícula, ou nódulos a nível subcutâneos, ou noutros locais, biopsiar esses locais e também chegamos ao diagnóstico. E com isso temos o diagnóstico de cancro de pulmão, mas precisamos de saber que tipo de cancro é que o nosso doente tem, porque as implicações, nomeadamente terapêuticas, são completamente distintas. E, basicamente, dividimos hoje o carcinoma de pulmão em carcinoma de pulmão de não pequenas células e de pequenas células. Simples, não é? O carcinoma de pulmão de não pequenas células representa cerca de 85% delas, depois pode ser daqueles tipos que estão aqui, os mais frequentes é o adenocarcinoma e o carcinoma epidermoide, e o carcinoma de pequenas células representa cerca de 10 a 15% dos tumores de pulmão, são os tumores mais agressivos do pulmão, são tumores que têm uma taxa de replicação, de multiplicação muito rápida, respondem bem à quimioterapia, mas também recidivam, e é aqueles que estão associados a um prognóstico mais reservado ao longo do tempo. Fiz, com base em dados de 2020, fiz aqui uma construção. E para vos mostrar que em 100 doentes, em 100 bonecos que aqui tenho, em 100 doentes, o adenocarcinoma, que é um daqueles tipos do cancro de pulmão de não pequenas células, representa cerca de 54% deles. O carcinoma epidermoide ou carcinoma escamoso, aqui azul, representa 25%. O carcinoma de pequenas células, cerca de 10 a 15%, 12% representa aqui, e os outros, os restantes. Mas hoje não nos basta saber se se trata de um pequenas células ou do não pequenas células. Dentro fundamentalmente do não pequenas células e até fundamentalmente neste tal grupo dos adenocarcinomas, que é o maior grupo de todos, precisamos de ver determinadas características agora moleculares. E essas características são fundamentais. Fundamentais porque, ao descobrirmos determinadas características moleculares, há hoje, para grande parte destas, uma terapêutica específica, até habitualmente oral, uma terapêutica oral com uma elevada eficácia e elevada tolerabilidade, bem diferente da clássica quimioterapia de que nós conhecemos. Por isso, hoje, esta parte é fundamental, não só sabermos a histologia do tumor, como depois sabemos das suas características moleculares. Mas antes de decidirmos o que é melhor para o nosso doente, nós precisamos definitivamente de o ver e ver muito bem. Porque o estado geral do doente é muito importante para avaliarmos qual a melhor terapêutica e se o doente tolera estas terapêuticas. Depois, um pouco saber de toda a história do doente, nomeadamente das comorbilidades, porque isso nos permite depois ajustar de novo melhor a terapêutica, a avaliação do estado nutricional, da avaliação cardiológica, a avaliação funcional respiratória, isso é importante naquilo que eu chamo uma avaliação fisiológica do nosso doente. Trago-vos aqui, por exemplo, uma das escalas mais conhecidas de avaliação do estado geral, para vos dizer que, por exemplo, grande parte das terapêuticas só são possíveis e só devem ser administradas e só têm benefício para o doente
se eles forem dados a doentes que estejam sintomáticos em ambulatórios ou mesmo quando acamados estejam menos que 50% do dia. Porque se depois a situação já for mais grave, em que o doente necessite de estar acamado, com grande assistência e cuidados médicos e não consegue sequer tratar de si próprio, também a resposta, também a tolerância às várias terapêuticas é mínima ou diminuta. Este slide é para partilhar convosco, e é o único que tenho, para partilhar convosco, que depois há uma série de técnicas que nós fazemos, que eu não ia estar aqui a martirizar-vos com isso, no sentido de avaliarmos exatamente da extensão do tumor, do envolvimento que o nosso doente tem pelo tumor. Para isso recorremos a uma série de técnicas, umas mais antigas, como se um doente tem um derrame pleural, funcionarmos este líquido pleural, até coisas mais modernas que vocês já ouviram falar, como seja a tomografia por emissão de positrões ou ressonâncias magnéticas cerebrais que vocês todos conhecem. E isto, pegando nisto tudo, conseguimos nós colocar o doente numa determinada situação, chamado um estadio, e em que se olha não só à dimensão do tumor, à extensão que tem, à invasão local, depois consoante há envolvimento ou não ganglionar, e também já há ou não disseminação, nomeadamente uma disseminação à distância. Cruzando esses dados todos, nós temos determinados estadios. E com isso, vamos a uma coisa fundamental, a um evento fundamental em oncologia torácica e em oncologia em geral, que se chama a decisão multidisciplinar. E quem temos lá? Temos lá o cirurgião torácico, o radioterapeuta, o pneumologista, o oncologista, nutricionista, muitas vezes assistente social, o farmacêutico do hospital, um conjunto de técnicos que nos vão agora, todos nós, vamos, face a cada doente, decidir qual a melhor terapêutica para este doente. E por isso, depois disso, decidimos uma terapêutica. E é sobre essas terapêuticas, eu não vos vou massacrar com isso, mas que há extraordinários avanços, nomeadamente nos últimos anos. Os avanços em termos de tratamento do cancro do pulmão, fundamentalmente começam a surgir no pós-guerra, no pós-Segunda Guerra Mundial, mas têm fundamentalmente atingido agora uma explosão de conhecimento e de saber, e com isso de melhores resultados no tratamento nos anos mais recentes, nos 20, 30 anos mais recentes. Cirurgia. E recordo aqui uma publicação de 1933, em que foi feita a primeira remoção com sucesso de um tumor do pulmão. Depois disso, a cirurgia continua hoje a ser uma pedra angular, basilar do tratamento do cancro do pulmão. Simplesmente, a cirurgia só pode ser realizada, como eu vos vou mostrar a seguir já, em determinadas situações. A radioterapia, trouxe aqui uma imagem também, já dos primeiros aparelhos de radioterapia, é também uma técnica fabulosa em termos de tratamento do nosso doente com cancro. A quimioterapia surge, nomeadamente com as mostardas nitrogenadas, pós a Segunda Guerra Mundial, e as primeiras publicações são de 48, 52, 1952. Mais recentemente, reparem, em 1986, este senhor Stanley Cohen recebe o Prémio Nobel para a descoberta das primeiras
alvos moleculares para os quais depois foram descobertas terapêuticas específicas e altamente eficazes, como vos vou mostrar. E muito recentemente, esses senhores receberam de novo o Prémio Nobel por um facto relacionado a uma nova terapêutica que utilizamos em várias patologias oncológicas, nomeadamente também no cancro do pulmão, e que toda a gente já ouviu falar, que é a imunoterapia. Hoje ainda, os últimos anos caracterizam-se muito por combinarmos estas terapêuticas, a cirurgia, a quimioterapia com radioterapia, agentes de quimioterapia, novas moléculas alvo com quimioterapia e, mais recentemente, imunoterapia e mesmo quimioterapia como terapêuticas muito, muito eficazes. Neste slide, aqui do lado esquerdo, tenho os estadios que eu vos falei atrás. E depois tenho do lado direito um quadro que é um quadro preocupante, em que vos mostro que, infelizmente, a maioria das pessoas que chega até nós, dos doentes, nos vem numa fase avançada. 60% a 65% chegam até nós numa fase avançada do cancro do pulmão. Isto quer dizer, muitas vezes, com metastização extratorácica. E, de facto, aí, como vocês podem ver, a sobrevida aos 5 anos cai drasticamente em relação a se conseguirmos o diagnóstico numa fase mais precoce. Que terapêuticas é que temos? Aquelas que vos disse, e uma associação entre elas. E podemos ver que, enquanto nas fases iniciais a cirurgia é por si uma terapêutica curativa, depois, à medida que avançamos, precisamos de associar diversas terapêuticas. Vejam, por exemplo, aqui no estadio 3A a castanho, cirurgia, quimioterapias, de novo cirurgias, ou seja, há aqui toda uma série de terapêuticas, por exemplo, mesmo no estadio 3B, quimios, radioterapias e mais recentemente também imunoterapias, ou no estadio mais avançado, hoje, quimio, imuno e as terapêuticas alvo. Mesmo na doença avançada, mesmo na tal doença metastática, hoje não é de forma alguma quimioterapia para todos. De forma alguma, isso não. Temos que saber as características de cada um dos nossos doentes e perceber que tipo histológico é que tem o nosso doente, que marcadores é que tem os nossos doentes, porque, como vos disse, as terapêuticas é uma terapêutica para cada doente. Nós hoje personalizamos cada vez mais essa terapêutica. E é isso que tem permitido que mesmo na doença avançada, mesmo na doença metastática, eu escolhi essa por ser claramente a mais grave de todas e também por representar cerca de 60% dos doentes que chegam até nós, mesmo neste grupo de doentes, o que temos é que passamos dos anos 80, de 1980, 1990, em que tínhamos uma sobrevida nesse estadio de cerca de 8, 9 meses, 10 meses, para hoje claramente com uma associação de terapêuticas já para valores superiores a 30 meses e para muitos doentes valores mesmo superiores a 4 e 5 anos. Mostro-vos, por exemplo, aqui das terapêuticas-alvo, de múltiplas terapêuticas que podemos utilizar e que, acima de tudo, quero chamar a atenção para os números. Reparem, há aqui combinações de terapêuticas que conseguem, na doença avançada, apesar de tudo, que conseguem sobrevidas medianas da ordem de superiores a 40 meses, 47, 50 meses, e isso é claramente muito bom. E é isso que vemos hoje aqui, por exemplo, com as terapêuticas-alvo, é que a 3, 4, 5 anos, um número já importante de doentes está vivo depois do diagnóstico. A imunoterapia trouxe-nos também resultados
impressionantes. Mostro-vos aqui da imunoterapia utilizada numa fase ainda locorregional, ainda muito torácica, e que trouxe-nos aqui um resultado juntamente com uma quimio e radioterapia. Mostro-vos aqui, por exemplo, a imunoterapia num grupo de doentes que têm em que usamos até só a imunoterapia sozinha, porque eles têm um determinado marcador que nos indica que a imunoterapia é muito eficaz isoladamente neste grupo de doentes. E o que temos, versus quando fazíamos quimioterapia, é exatamente o dobro em termos de sobrevivência, ou mesmo a nível de outras linhas. Por exemplo, nós hoje utilizamos um determinado esquema numa primeira linha, depois outro esquema numa segunda linha, etc. E conseguimos, de facto, duplicar, triplicar, quadriplicar a sobrevida dos nossos doentes. Os avanços que temos nos últimos anos é impressionante. Eu trouxe-vos aqui esta em que coloquei todas as várias terapêuticas que hoje estão disponíveis para o doente com cancro do pulmão. E hoje, o doente é muito diferente do doente que vinha à minha consulta quando, há umas décadas atrás, eu me comecei a dedicar a esta área do cancro do pulmão. Hoje o doente tem acesso a toda uma informação importante, conhece nomes, inclusive de fármacos, pergunta, e por isso partilho também com vocês nomes como afatinibs, alectinibs, pembrolizumabs, nivolumabs, que são substâncias que muitas vezes os doentes sabem e conhecem e que estão hoje muito utilizados, cada um num determinado local, num determinado setting do tratamento do cancro do pulmão. A toxicidade é um aspecto importante. Vocês todos conhecem da toxicidade conhecida, da quimioterapia, das náuseas, os vômitos, a diarreia, mesmo a alopecia, a anemia. Depois, a toxicidade vai variando consoante o medicamento que estamos a utilizar, e como tal, eu não ia aqui carregar-vos com slides e slides de efeitos secundários, porque cada fármaco tem depois determinados efeitos secundários. Há uns que dão alterações da visão periférica, outros dão alterações fundamentalmente a nível das provas hepáticas, outros fazem elevar-se o colesterol, outros a sua repercussão é fundamentalmente renal. Acima de tudo, importante é que temos que conhecer os efeitos adversos, saber que eles podem iniciar-se a qualquer momento, mesmo depois da suspensão do tratamento, que de alguma forma todos os órgãos podem estar envolvidos. Dizer-vos também que hoje, de uma forma global, a maioria desses efeitos secundários são tratáveis, facilmente tratáveis, e respondem bem à terapêutica, embora um ou outro seja potencialmente fatal e precisamos de estar e o conhecer o mais precocemente possível. E para isso fazem parte, eu costumo pedir ajuda a toda a gente que trabalha comigo, que colabora comigo, no sentido de a gente detectar essa toxicidade o mais precoce possível para ela ser tratável e reversível. Hoje, claramente, o panorama mudou-se. Reparem, em 1996 o que fazíamos aos doentes era basicamente quimio. Hoje temos 1, 2, 3, 4, 5 tipos de terapêuticas que podemos fazer aos nossos doentes. Claramente, quando eu olho para a carga tumoral e o tempo, vemos que há aqui, com as novas terapêuticas, um prolongar imenso do tempo que conseguimos com estas terapêuticas, nomeadamente com as terapêuticas-alvo, com a imunoterapia, com as combinações.
E um dos grandes problemas que temos, e é este o meu último tema que vos vou falar muito rapidamente, é sobre a referenciação. De facto, como vos disse, muitos dos nossos doentes ainda chegam, e quando chegam estão numa fase tardia, agora ainda mais durante o período Covid, porque muitos desses doentes não recorreram e há doentes que me chegam nas quais eu já nem sequer consigo, infelizmente, fazer qualquer terapêutica face ao estado geral e à degradação desses doentes, pelo que é necessário encontrar e referenciar o doente precocemente. Recordo-vos que cerca de 53% dos doentes recorrem 3 ou mais vezes aos cuidados primários antes da referência a um especialista. Que em 55% dos doentes já referenciados, decorre mais de 2 semanas entre a primeira consulta e o primeiro procedimento do diagnóstico. Temos que melhorar tudo isto. E que aproximadamente 42% dos doentes espera mais de 8 semanas, desde a primeira consulta médica até o diagnóstico, à espera de biomarcadores, de PETs, às vezes de uma série de exames que são fundamentais para nós conhecermos melhor o nosso doente. Perguntei a 60 colegas meus, perguntei a 60 colegas meus a nível nacional, das limitações que eles tinham, e eles que tinham algum impacto no atraso no início da terapêutica. E eles referem, em percentagens diferentes, que temos que melhorar e há atrasos, quer da referenciação dos doentes, cerca de 23%, atrasos significativos no diagnóstico, em 29%, atrasos nas análises de biomarcadores, 52%. Depois, muitos desses fármacos têm um sistema burocrático pesado de aprovação interna e externa, que também diminua. E depois há claramente, por exemplo, ainda uma elevada falta de recursos humanos e técnicos que muitas vezes arrastam o conhecimento do que queremos para os nossos doentes. Quando eu perguntei aos meus 60 colegas também um bocado os tempos, vocês podem ver, dos 61, alguns responderam todos, outros nem todos, podem ver que há aqui tempos desde a admissão hospitalar até ao diagnóstico, em semanas, que ainda são muito grandes num tumor, como vocês perceberam atrás, que tem uma taxa de duplicação, uma taxa de multiplicação rápida. Por isso, temos ultimamente tentado trabalhar um bocado também com a medicina geral e familiar, no sentido de, vou-lhe chamar vias verdes, no sentido de que haja uma rápida referenciação para que a gente possa mais precocemente começar a abordagem dos nossos doentes. Já que esta abordagem do doente é definitivamente uma abordagem complexa. Quando abordamos o nosso doente, temos que conhecer das características do doente. E como vos disse, saber das comorbilidades, saber do estado geral, a idade é muito importante, saber dos hábitos tabágicos. Depois, precisamos de conhecer bem as características da doença. Falei-vos da importância da histologia, mas também é necessário saber onde estão as metástases e tratar os sintomas e tratar esses sintomas. Precisamos de conhecer, e às vezes demoramos aí muito tempo, aqueles biomarcadores para os quais existem depois terapêuticas específicas com resultados espetaculares. Precisamos de conhecer das terapêuticas anteriores destes doentes, nomeadamente o tipo e a resposta, e ainda de saber de outros fatores, nomeadamente a mobilidade. Há doentes que vivem muito longe dos centros e isto ainda torna, por vezes, muito complexo a assistência aos doentes, conhecer dos efeitos secundários, de conhecer dos desejos do doente. Hoje, cada vez mais, a partilha da terapêutica deverá ser algo feito entre o clínico e o doente. É lógico que estou-vos a falar de um conjunto de fármacos em que o preço não é desprezível
eu não costumo falar muitas vezes de uma toxicidade financeira que muitas vezes é preciso ter em conta nas opções terapêuticas para os nossos doentes. No futuro, o cancro passa por, claramente, em termos de evolução no tratamento, com avanços na imagem, na radiooncologia, na cirurgia, na maior medicina de precisão, com avanço na prevenção, volto a sublinhar a redução de todas as formas de consumo de tabaco, tentarmos que o nosso doente, que associe aos tratamentos e que seja a qualidade de vida é muito importante cada vez mais, e para isso que o doente viva com qualidade, que tenha qualidade de vida, e isso passa por um melhor controle das toxicidades, por opções terapêuticas eficazes e menos invasivas, integração precoce dos cuidados paliativos e ter uma palavra. Hoje cada vez mais temos longos sobreviventes, muito bom, doentes com longos anos que que tiveram o cancro do pulmão, e é de facto saber identificar mesmo alguns efeitos secundários que surgem e termos novas estratégias de monitorização e vigilância. O futuro é impressionante, vai-nos trazer de certeza a robótica, muito mais coisas artificiais, a pandemia ou este pandemónio trouxe-nos muito da possibilidade de hoje conversar convosco sobre esta forma. Foi para mim um prazer imenso, mas aqui uma combinação de terapêuticas em inteligência artificial. Termino com 2 slides, como pode o farmacêutico mudar a vida do doente, e eu penso que vocês nos podem ajudar e me podem ajudar, sabendo, alertando e aconselhando sobre os hábitos tabágicos e os seus efeitos prejudiciais para as doenças respiratórias e para o cancro do pulmão. Eu sei que não há ainda um programa de rastreio implementado, mas devemos ter uma especial atenção aos indivíduos com fatores de risco e queixas respiratórias persistentes. Acho que devemos ter uma palavra de tranquilidade para com aqueles que vos procuram, no sentido de que, apesar de tudo, há uma resposta razoável do Serviço Nacional de Saúde e tem existido no diagnóstico, estadiamento e tratamento do doente com cancro de pulmão. Fazemos aqui em Portugal as mesmas terapêuticas que se fazem a nível da Europa. Tenho, por exemplo, no meu centro uma série de ensaios clínicos na mesma, como é feitos por essa Europa fora, e faça sinais e sintomas persistentes, como tosse, expectoração hemoptóica, toracalgia, falta de ar, rouquidão, disfagia, astenia, emagrecimento, referenciar o doente para o seu médico assistente ou especialista. Faça presumíveis toxicidades, e quando este doente vos conta que anda a fazer determinada terapêutica para o seu tumor relacionados com a terapêutica oncológica, orientar o doente para uma rápida observação para o seu médico de medicina geral e familiar ou médico especialista, e manter o vosso objetivo de que a medicação prescrita seja administrada, como vocês todos sabem, na dose, frequência, via de administração e horário correto. Foi um prazer, eu não vos vi, mas foi um prazer estar aqui e conversar convosco, e espero não vos ter dado aquilo que eu chamo o secão de ouro. Obrigado, foi um gosto. Muito obrigada, Dr. Fernando Barata, por esta excelente apresentação. Eu abriria agora a discussão à audiência e, portanto, dizer para estarem à vontade para colocar por escrito as vossas perguntas através do chat, que eu encaminharei diretamente para o Dr. Fernando Barata. Já vi que temos aqui algumas. Eu começo por perguntar... Doutor Fernando Barata, há aqui um colega que pergunta se não há estudos ainda doentes Covid poderão eventualmente desenvolver cancro do pulmão. Não, em termos de doentes Covid, por isso já se conhecem
algumas daquelas que conhecemos por sequelas da infecção Covid, mas também sabemos que durante este período de Covid alguns doentes tiveram necessariamente cancro de pulmão e cancro de pulmão associado ao Covid, que o Covid no doente com cancro não levou a uma maior mortalidade desses doentes, infelizmente para eles, mas ainda não há nada em termos de que se teve Covid, agora vai ter mais cancro. Ainda não tenho resposta, estudo para isso. Ok, muito obrigada. Temos aqui um outro comentário. Muito obrigada pela ótima apresentação, excelente orador. Acompanhamos algumas pessoas com cancro na nossa farmácia, mais na motivação e apoio e minimização de efeitos adversos. Temos trabalhado em campanhas de cessação tabágica, mas é muito difícil ajudar pessoas que fumam há muitos anos. Mas temos tido algum sucesso em alguns casos. Gostávamos de poder ajudar ainda mais na prevenção, identificação precoce e acompanhamento farmacoterapêutico. Obrigada mais uma vez por trazerem este tema. O Dr. Fernando Barata tem aqui algum conselho prático que... Não, acho que por exemplo, está a fazer um excelente trabalho, é um excelente testemunho daquilo que esses farmacêuticos estão a fazer a nível dessa unidade, dessa farmácia. Acho que isto acho que eu fico muito satisfeito e espero que esta experiência, esse testemunho seja replicado em muitas outras farmácias do país. Muito obrigada. Temos aqui mais algumas questões. Portanto, o cancro do pulmão pode metastizar para o rim? Ele pode metastizar para todos os locais, mas os 5 locais mais frequentes são o pulmão do outro lado, o fígado, a suprarrenal, o osso e o cérebro. Esses são os 5 locais mais frequentes de metastização. Isso, o pulmão do outro lado, fígado, suprarrenal, osso e cérebro. Quando o processo de disseminação neoplásica se dá para todo, vá lá, o organismo, é lógico que muitas vezes aparecem-nos metástases em locais surpreendentes, como seja também no rim, até no baço, noutros órgãos, por isso, mas não é um local comum de metastização. A suprarrenal, que é um órgão acima do rim, muito relacionado, como todos sabem, com o controle hormonal, aí sim é já um órgão frequente de metastização do tumor do pulmão. Muito bem, muito obrigada. Temos aqui ainda uma outra questão. Quanto tempo a rouquidão se pode considerar importante para referenciar? Gosto muito. É uma excelente questão. Eu várias vezes insisti no sintoma que persiste, não é? No sintoma que persiste, naqueles sintomas que vos falei e é acima de tudo esse o sintoma que persiste. Se o doente vem até vós e vos conta que já anda com uma rouquidão, com uma tosse, com uma expectoração com sangue e que isto já tem uma semana, pronto, eu penso que vocês prestam um trabalho extraordinário, fenomenal, em tentar orientar para que eu procure alguém no sentido de esclarecer. Muitas vezes isto é um sintoma que, apesar de tudo, persistiu e depois se trata de uma coisa banal e facilmente tratável, mas poderá também ser um sinal e um sintoma que deverá ser explorado, porque também está, por exemplo, aqui associado ao cancro do pulmão. Por isso é a persistência de qualquer dos sintomas que vos falei que nos deve levar a que o doente seja avaliado. Muito obrigada. E indo um bocadinho na sequência da pergunta anterior, pergunta aqui um colega, e a tosse não produtiva muito tempo pode também ser um sinal?
Pode. Acima de tudo, a tosse é dos sintomas mais complexos e que muitas vezes não é valorizado, até porque muitos desses doentes, porque fumam, têm depois uma tosse que eles próprios atribuem ao fumador e que depois sofreu ali uma ligeira alteração que não é muito valorizada por eles dessa tosse. Mas a tosse que, de novo, persiste mesmo seca, não precisa de ser uma tosse produtiva com expectoração, uma tosse seca, persistente, ou uma tosse que no fumador se alterou em termos de qualidade e quantidade, merece ser investigada. Se depois for uma outra patologia, excelente, ficamos todos contentes. Muito bem, muito obrigada. Voltando aqui ao tema do rastreio, existe alguma evidência da utilização do exame da espirometria como rastreio do cancro do pulmão? Não. Resposta muito simples. Não. A espirometria serve fundamentalmente para avaliar capacidade respiratória, é um exame muito importante em termos de avaliação e em termos de outras patologias. Também é aqui, em termos de avaliação dessa capacidade respiratória, quando pensamos em submeter o nosso doente, como eu vos mostrei, por exemplo, a cirurgia ou a quimiorradioterapia, a terapêuticas torácicas agressivas, agora por si não permite ser um exame de rastreio. Uma coisa um bocadinho diferente, são algumas experiências muito interessantes, até americanas, de avaliação mas são aparelhos completamente diferentes daquilo que vos mostrei do ar expirado e tentar, com uma tecnologia que anda em investigação, saber nesse ar expirado se há determinados compostos que possam alertar para estarmos face a alterações depois que possam indicar para um cancro do pulmão, nomeadamente. Muito bem. Temos aqui ainda outra pergunta. Qual a fiabilidade do raio-x ao tórax no diagnóstico do cancro do pulmão? É necessário sempre complementar este exame com a realização de uma TAC ou o raio-x é suficiente? Em termos de rastreio, o raio-x mostrou não ser suficiente, ou seja, como técnica de rastreio, isto é, não vale a pena fazermos raio-x todos os anos, como técnica de rastreio, isto não conduz nada. Agora, é pelo raio-x que começamos uma avaliação, sei lá, pegando mesmo no doente que nos chega até nós porque tem a tal tosse seca produtiva, ou não produtiva, tosse seca, desculpem, ou que tem a tal rouquidão. O raio-x é um bom primeiro meio de avaliação, não é? Porque se logo aí, por exemplo, o raio-x for completamente normal, depois temos que ponderar se há necessidade ou não de TAC. Mas é um belíssimo primeiro exame para a gente vermos logo. Muitas vezes, por exemplo, situações de tumor, elas são visíveis logo no raio-x. Mas estamos a falar já em alguém que está sintomático e que nós vamos esclarecer um determinado sintoma. Não como uma técnica que eu ou a doutora Joana vamos implementar e todos os colegas em todo o país como de rastreio. Isso não. Muito bem, muito obrigada. As perguntas não param de chegar, é ótimo ver o interesse por parte da audiência, muito obrigada. Temos aqui então mais algumas questões. Dr. Fernando Barata, é frequente o cancro do pulmão ser um cancro secundário, ou seja, resultante de metastização de outro cancro principal? Duas coisas distintas. Uma, o pulmão, como um órgão irrigado e muito importante, como vocês todos sabem, é um local frequente de metastização de outros tumores extratorácicos, não é?
por exemplo, sei lá, o cólon, o estômago, pronto. Por isso há toda uma série de mesmo tumores das vias urinárias, pronto. Por isso, em determinada fase, em que se dá também a explosão desses tumores, o tórax pode ser atingido e o pulmão aparece com, habitualmente, nódulos vários, e são secundários ao tumor primitivo do cólon, por exemplo, vamos supor. Outra coisa é o doente que também nos acontece muitas vezes, é o doente ter um outro tumor já diagnosticado, até que está controlado e que agora começa a manifestar uma sintomatologia respiratória que nós vamos avaliar porque tem um nódulo e verificamos que ele tem um segundo tumor. Ou seja, ele teve o tumor do cólon e agora tem um segundo tumor a nível do tórax. Têm muitas vezes estes tumores abordagens diferentes. Isto é, o tumor do cólon muitas vezes tem a abordagem que foi estabelecida na consulta multidisciplinar da área do cólon e o tumor do pulmão, depois de completamente avaliado, terá também a sua abordagem em termos torácicos. Muito bem. Temos aqui ainda uma outra questão. No caso de um nódulo do pulmão, ao fazer a biópsia, não se corre o risco de disseminação de células cancerígenas caso se confirme a malignidade do nódulo? Excelente pergunta. Houve estudos, até já são antigos, mas houve estudos que mostraram que isso é uma coisa diminuta, mínima, residual. Eu não posso dizer que é zero, porque não é inteiramente zero, mas só para vos transmitir que a biópsia é hoje feita com uma tecnologia que é muito segura. A biópsia transtorácica e a possibilidade de disseminação é residual, mínima, eu não sei se é 0,0%, mas é uma percentagem mínima. É lógico que não há o zero absoluto, mas é claramente uma percentagem mínima. Muito bem. Temos aqui uma questão relativamente ao amianto. Pode representar um potencial risco de cancro, a exposição ao amianto. Ainda é um pouco desvalorizado por vezes. O que é que o Dr. Fernando Barata pensa disto? É verdade que sim. Como eu vos disse, claramente o tabaco é o principal responsável pelo cancro do pulmão, mas o amianto é também das exposições responsáveis também pelo cancro do pulmão, numa percentagem claramente muito mais pequena. Ele até é mais responsável por um outro tipo de tumor torácico, que é o tumor da pleura ou mesotelioma, que é conhecido assim, aí sim, e habitualmente o que acontece é que, por isso, primeiro, há uma relação positiva entre a exposição ao amianto e o cancro do pulmão, sim, que essa exposição esta relação é muito inferior entre causa e efeito do que o é, por exemplo, com o tabaco, que há esta relação entre o amianto e o mesotelioma como tumor da pleura, que aqui habitualmente decorre um longo intervalo entre a exposição ao amianto e depois o aparecimento do tumor, às vezes várias décadas. Nós, por exemplo, tenho acompanhado alguns doentes que, por exemplo, trabalharam em França na demolição de determinados empreendimentos lá e que regressaram, entretanto, na sua reforma, apresentação a Portugal e que agora, várias décadas depois, manifestam quer nomeadamente mesotelioma e um ou outro cancro do pulmão. Por isso, há aqui também uma relação, embora essa relação seja relativamente pequena. Muito bem, muito obrigada. Temos aqui ainda uma outra questão.
Falou na sua apresentação sobre novos fármacos. Quais são os efeitos adversos mais frequentes destes novos fármacos e como é que o farmacêutico deve agir quando estiver perante este tipo de toxicidade? Deve haver uma abordagem direta do farmacêutico ao médico de família ou ao oncologista? Ou deve apenas recomendar ao doente para consultar um médico? Qual é que é a sua opinião, Dr. Fernando Barata? Bem, o ideal, primeiro, tipo de toxicidades. Bom, por exemplo, uma das últimas grupos de terapêuticas que eu vos falei, que hoje muito em uso, é a imunoterapia. A imunoterapia tem uma toxicidade que é fundamentalmente fadiga. É um tipo de terapêutica muito bem tolerada e depois, como uma toxicidade frequente, é definitivamente a fadiga. Já a diarreia e outras alterações gastrointestinais são menos frequentes. Depois, em menos de 5%, por exemplo, a imunoterapia tem, ao intervir com o sistema imunológico, tem uma série de, ou seja, múltiplos órgãos podem sofrer processos inflamatórios. E assim surgem as chamadas ites, ou seja, por exemplo, depois o fármaco pode atingir o fígado e tem-se uma hepatite, com alterações das provas hepáticas, pode atingir o rim e uma nefrite, pode atingir muitas vezes também a parte da tiroide, e aí tem o hipotiroidismo, que é o mais frequente, e por isso há toda uma série de efeitos secundários já relativamente raros em relação a essa terapêutica. O ideal, claramente, seria de o doente, ou até com a ajuda do farmacêutico, recorrer ao seu médico oncologista, ao médico que trata este doente. Apesar de, confesso que tenho feito uma larga divulgação, nomeadamente quer a nível de urgência, quer a nível da medicina geral e familiar, e hoje tenho o grato prazer de fazer convosco, no sentido de divulgar um pouco esses efeitos secundários, dizer-vos que eles depois são tratáveis, reversíveis e que penso que ou através do médico oncologista preferencialmente ou do médico de medicina geral e familiar, nas quais também temos feito uma forte divulgação desses efeitos secundários, será importante orientar esse doente. Muito obrigada. Temos aqui ainda mais algumas questões. A existência da expectoração permanente acompanhada de ataques de tosse seca num doente com bronquite crónica são sintomas característicos desta doença ou poderão estar associados ao cancro do pulmão também? São sintomas característicos daquilo que é conhecido pela DPOC, a doença pulmonar obstrutiva crónica. Sim, é uma tosse, muitas vezes com expectoração persistente, que se mantém de predomínio matinal nos meses frios. É aquilo que eu chamava a atenção. É depois a alteração destas características, dessa tosse com expectoração. Ou então, tornando-se, por exemplo, por vezes e persistentemente raiada de sangue. Ou é um curso de um doente que tem isso e que a seguir fez uma pneumonia. Até tratou, ficou melhor, mas passado terminou o seu período de antibiótico e tem de novo outra pneumonia. Este doente deverá ser investigado, especialmente se é um grupo de risco, e parece-me que esse doente ao ser presumivelmente um fumador com DPOC, neste caso deverá ser depois investigado, e quando for à próxima consulta ou o mais cedo possível ver, porque eu tenho encontrado muitos doentes que tinham a sua DPOC e que em determinada altura depois desenvolveram um cancro do pulmão. Muito bem.
Quando ocorrem nódulos nos 2 pulmões, o cancro é sempre classificado estadio 4? Sim. Habitualmente, sim. Isto é, se nódulos no plural, se ocorre e se nós temos o diagnóstico de, presumivelmente, a lesão maior e ela é um adenocarcinoma do pulmão e depois temos vários nódulos do outro lado, isto habitualmente é considerado um estadio 4A, ou seja, é já um 4 porque tem disseminação dos 2 pulmões, mas apesar de tudo a doença ainda está a nível torácico. Bem diferente, ou um pouco diferente, é a existência, por exemplo, do nódulo de um lado e do nódulo do outro. Isto, de facto, muitas vezes não devemos assumir logo que um é secundário do outro e muitas vezes temos que investigar um e outro e muitas vezes tratando um e tratando o outro nós conseguimos debelar perfeitamente esta situação. Por isso tem muito a ver com o número de nódulos, as suas características, a sua localização, tem a ver com isso. Agora, nódulos no plural, se existir uma lesão de um lado e vários nódulos do outro lado, presumivelmente estamos a falar de um estadio 4. Muito bem, muito obrigada. Eu se calhar vou fazer se calhar aqui uma última questão, ficando algumas ainda por responder. São vários os elogios rasgados à sua apresentação, Dr. Fernando Barata, e portanto se calhar faço-lhe uma última questão em detrimento do tempo. Quando me aparece um doente com sinais e sintomas características de cancro do pulmão, devo referenciar para a medicina geral e familiar ou para as especialidades como a pneumologia ou oncologia? Qual o caminho mais rápido que leva ao diagnóstico? Se conseguir referenciar, por exemplo, para a especialidade, para a pneumologia oncológica, por exemplo, isto é uma forma fácil. Nós, por exemplo, ali no CHUC há uma grande abertura e toda a disponibilidade para tentar ver estes doentes o mais rapidamente e estamos a consegui-lo sem ter lista de espera nenhuma. Pronto, isso acho que é um aspecto positivo. Pela primeira vez vou puxar dos meus galões. Mas também hoje a medicina geral e familiar, se for referenciada para aí, também muito rapidamente tem referenciado isso. Depois nós temos um sistema de triagem que nos permita que esses doentes vindos da medicina geral e familiar sejam muito prioritariamente encaminhados para nós. Muito bem. Muito obrigada. Temos ainda bastantes perguntas que nos fazem chegar e que infelizmente não vamos conseguir responder, mas agradeço desde já a participação. Doutora Sana, foi um gosto, deixe-me dizer que estar aqui a conversar consigo também é um gosto. Muito obrigada, igualmente. E agradecer a todos, e agradecer àqueles que tiveram a enorme paciência para me ouvir e dizer que, olha, que vos adoro a todos. Por excelente trabalho que fazem no dia a dia. Sem dúvida, sem dúvida. E como em todos os bons momentos, o tempo passa sempre mais rápido. Pronto, cabe-me a mim agradecer a vossa presença e participação e agradecer uma vez mais ao Dr. Fernando Barata por esta excelente apresentação. E pronto, dou por terminada esta sessão. Continuação de uma boa noite e muito obrigada por terem estado connosco. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigado também, foi um gosto. Igualmente.